Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Galera, hoje temos convidados especiais. O pastor está de aniversário. Parabéns, pastor. Nosso abraço, nosso amor, nosso carinho a você. Hoje temos a Carlin, temos o Aleph. Eles são líderes do Flame. E, bom, vou deixar eles se apresentar porque é mais fácil eles falarem por eles mesmos. Bem-vindo, galera. Obrigada, Matheus. Eu sou a Carlin, como o Matheus falou, eu sou líder do Flame, que é o nosso grupo de jovens da igreja, junto com a Aleph. Sou secretária da igreja, membro da comunicação e da intercessão também. Obrigado, Matheus. Então, eu sou o Aleph, junto com a Carlin, a gente é líder do Flame, também sou líder da comunicação aqui da igreja, também sou da intercessão e ajudo a Michelle na parte da tesouraria da igreja, fazendo os corres que ela precisa durante a semana. Show, show. Então, hoje, como eu e a Fer não tá aí, mas eu e ela somos líderes dos teens, né? Vamos falar sobre jovens hoje, sobre o que é a nossa igreja, na verdade, né? O nosso futuro ele vai passar por essa rapaziada. Tá bom, Cifra? O que vocês têm passado aí? O que vocês têm para contar nesses últimos meses aí que vocês têm passado com o Flame aí? Então, uma das coisas que a gente tem visto agora, que era uma coisa que a gente começou a orar desde lá do começo, é a união do pessoal. Eles começarem a sair de uma casca, eles começarem a sair das ilhas, né? Eles começarem a se entrosar. A gente teve isso na última célula, o pessoal conversando, o pessoal se abrindo, falando um pouco ali, sem precisar instigar nada, eles, por vontade própria, já começaram a isso. Sim. Então foi muito bom. Era uma coisa que estava faltando aqui, né? Pelo menos era o que eu via, né? Sim. Eu acho que a juventude, de um modo geral, mas principalmente a juventude cristã, foi muito afetada pela pandemia, né? Uhum. A gente ficou muito isolado. Foi muitos meses, muito tempo sem poder congregar, sem poder ter comunhão com os irmãos. E deu uma afastada nos jovens, né? Sim. Então, mesmo tendo redes sociais, WhatsApp, estarem no celular ali, mas essa proximidade, você falar olho no olho com as pessoas, isso foi muito afetado. E o que a gente viu foi que nos jovens isso teve um maior impacto. Eles tiveram que reaprender a ter contato físico, a falar com as pessoas abertamente, né? Porque, como a Ali falou, eles ficaram numa casca ali, né? Numa concha durante esse período. E agora que as coisas estão retomando, que estão se soltando, que estão voltando a ter esse convívio mesmo, né? Com as pessoas, né? Embora a pandemia, né, já voltou aí desde o ano passado, mas a gente ainda não estava agindo normalmente, né? Ainda estava naquele receio e tal. E isso deu uma travada no pessoal. Então, quem era tímido, principalmente, acabou ficando mais retraído, né? Sim, claro. Então, você via mesmo na igreja, né? Os primeiros cultos, o pessoal ainda meio travadinho, né? Meio envergonhado de levantar a mão. É que, na verdade, como a igreja realmente ela deu essa parada, e eu sou uma das pessoas que veio pós-pandemia, né? A gente chega aqui, e eu mesmo não venho de berço cristão, né? Por mais que frequentava a igreja luterana, tudo e tal, mas não tem essa coisa de você vir aqui, chegar no final do culto. Pô, uma coisa é a gente ficar o tanto de tempo que a gente fica aqui, eu não vejo acontecer em outros lugares, sabe? Porque normalmente, beleza, você vai ali, se cumprimenta ali, conversa um pouquinho e vai embora. A gente às vezes fica 2, às vezes mais do que 2 horas aí ainda conversando depois do culto, né? E isso vem só com convivência, né? Só com convivência. Eu passo isso que você comentou agora, assim, dessa casca, né? A galerinha ali, imagina, os teens. Eu falo, galera, vocês, olha, parece que vocês não estão empolgados com as coisas que acontecem, né? Tipo, eu sempre brinco com eles. A gente fala alguma coisa animado pra eles, eu não posso sentir emoção. Sabe? Eles não podem, é proibido o jovem de hoje sentir emoção. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma galera que está muito engajada.
muito estudiosos. Pô, eu preciso que vocês façam isso. Eles vão fazer, sabe? Eles não vão demonstrar a empolgação nem nada. Eu tô me acostumando com isso. Mas... porque é uma outra geração também, né? Mas eles realmente, assim, são bem engajados. Eu vejo o Caetano. O Caetano, eu vou falar com ele, sim, velho. Tipo, o cara, assim, ó, de paisagem. Né? Falando, que cara. E, assim, quando a gente para pra falar sobre marxismo cultural, sobre como que ele tá se engajando na escola, pautas e tal, ele se posiciona em tudo. Parece que tá morto, mas ele tá vivo. Então isso que importa no final das contas, né? E é isso mesmo, e você começa a observar. Essa semana eu peguei a Gabi também, trocando mensagem com os amigos dela, que não são da igreja. Ó, tia, acho que eu já converti mais um. Essa semana ele já foi na igreja tal. Fulano já vai comigo agora na igreja no domingo. Já chamei fulana pro encontro do Teens da próxima semana. Sim. E é bem isso, você acha assim que eles não estão ligando pra nada, que eles não estão fazendo parte do negócio, só estão ali de corpo presente. Daqui a pouco eles saem com essa, não, já convidei 3, já falei de Jesus pra minha sala, pra não sei quem, a professora tal já quer saber como é que é a nossa igreja. E eu olho assim, né, falo... Eu acho que é uma idade que é muito boa, porque o evangelismo ele precisa de pessoas sem vergonha, né? Que não... E assim, o jovem, ele é totalmente... não tá nem aí para as consequências. E a gente pode usar isso para o nosso lado, para algo bom. Eu tava escutando o Nick Moretti esses tempos atrás aí, o cara que fez o bailinho lá em São Paulo, não sei se vocês estão ligados e tal. Ele simplesmente juntava uma galera na garagem, tipo, ele chegou a juntar 200 pessoas numa garagem, a galera ia lá, o nome tinha bailinho, só que era bailinho de Cristo. Chegavam lá, as pessoas simplesmente levavam álcool, maconha e tal. Quando chegavam lá, tipo, é um culto. E aí, tipo, você vai ver quem que era a galera que tava lá. Tipo, galera tudo de 17 pra baixo, 18 pra baixo, 17 pra baixo, que ele era o único que era o mais velho, tinha 19 anos. Pra você ter uma ideia, na hora que eles iam orar, eles chegavam na pessoa que usava óculos. Antes de orar pela pessoa, eles quebravam o óculos da pessoa. Orava e curava. Tinha gente que chegou, foi curada numa semana, passou uma semana, tava curando outras pessoas. E tipo, você fala assim, cara, é esse tipo de não tô nem aí que daí você precisa realmente. Porque é fé, é pura fé. A fé é isso. É você encarar algo que você não vê, mas você fala, cara, vai dar certo porque vai dar certo. Por quê? Não sei, vai dar certo. Deus falou que é pra fazer. É quase uma convicção que eles têm, tipo assim, cara, a minha dependência, aquilo ali é isso que eu acredito e vamos. Vamos pra cima. É aquela parada assim que muitas vezes eu vejo eu pecando de deixar de fazer. Tipo assim, cara, eu vou fazer minha parte. Deus vai fazer a parte dele, sabe? Tipo, não deu certo, por exemplo, se acaso não der, né? Cara, beleza, você teve a oportunidade de falar de Cristo para uma pessoa. Só que a gente fica travado muitas vezes nesse se não dá certo. A gente calcula muitos riscos e as consequências, né? Então a gente já pensa em algo grande. Eu não vou começar a fazer isso aqui porque não vai chegar lá onde precisava chegar. E eles pensam, não, eu vou fazer isso aqui que é pra funcionar isso aqui só. O que vai acontecer depois aí não é comigo. Eu vou fazer só esse pedacinho aqui, tá valendo. Sim. E a gente tem esse costume, né, de já pensar na obra toda. Não, vamos começar por aqui pra acontecer tal coisa. Aí no meio do caminho você para, não, mas acho que assim não vai rolar. Daí você... Não vai dar certo. E ele começa a pensar, não, se der errado, o que vão falar, o que vão pensar. E a gente já vê essa geração mais nova, se não der certo, eu tento de novo. Se não der errado, bola pra frente. E é isso que eles acreditam. Eles têm uma convicção muito forte nisso daí. O Mateuzinho, né? O Mateus Marcos, eu vejo assim, é um cara. Ele é muito debochado e tudo, mas ele tenta ajudar de todas as formas. É igual o pai dele, na verdade. Né? Que tipo, agora saiu ali o Henrique, então ficamos sem violeira no Teams, né? Que daí como que é o nome do filho do... O Aaron. O Aaron tocava violão pra gente, né? E o Aaron saiu. A gente ficou sem.
cara, prontamente o Mateuzinho começou a aprender violão. Ele tá indo aos poucos, assim, mas agora, sábado, a gente tocou na praça, ele já pegou lá, já fez. Então, eu acho que a gente tem que estar atento para isso também, né? E é isso que eu acho o máximo. Quem de nós, da nossa geração, pegaria um violão que você acabou de começar a aprender e teria a cara de pau de já 2 semanas depois ir pra praça tocar esse violão na frente de todo mundo. A gente pensa muito, não vou me expor, não sei tocar ainda. O guri foi lá, tirou 2 músicas, eu vou tocar as 2 músicas. As 2 músicas que deu. Vou repetir elas 50 vezes se precisar, mas eu tô lá. E é isso que eu acho que a gente precisa mais, sabe? E no Flame, a gente já não tem tanto isso, porque já é uma galerinha um pouquinho mais velha. O nosso Flame, hoje na igreja, principalmente, são um pouquinho mais maduros. Sim. Né? A gente já tem uma geração de Flame que é diferente da que tinha 5, 10 anos atrás. Que era a galerinha ali do 18 ao 22, 23 anos. Está na média de 23 a 28 anos. Sim. Já é uma galera mais velha, né? Porque o pessoal antigamente casava mais cedo. Hoje em dia a gente já tá casando ali perto dos 30, né? Então o povo tá ficando solteiro mais tempo, tá ficando no Flame mais tempo. Já são pessoas mais maduras na fé, inclusive, Sim. mas que às vezes vêm com vícios, vêm com coisas lá de trás e que a gente tá tentando quebrar essas coisas aos poucos, né? Sim. Tanto é que a gente abriu a nossa temporada no Flame com o básico, né? Que foi oração. A gente trouxe pra galera criar o hábito da oração e trazer mais intimidade com o Senhor e tal, porque realmente são pessoas que você tem que falar uma outra linguagem, porque já é um pessoal um pouquinho mais velho, já tem as suas limitações, né? Já tem uma caminhada na fé, mas ainda tem muita coisa para viver, né? E às vezes até tem uns vícios na fé, né? Assim, não posso orar por isso, cara. Eu não posso pedir isso aqui para Deus. Ou eu não posso fazer isso aqui na igreja porque não me convém. Uns vícios que eles têm na própria caminhada cristã deles que impedem eles de viver com mais coisas com Deus. Muitos dogmas, né? É como se fossem umas correntes que estão sendo quebradas ali, que estão começando a correr mais, a ter mais experiências com Deus. Sim. Isso está começando agora, graças a Deus. E é muito legal porque eu não vim de berço cristão, né? Eu brinco que eu me converti depois de velha, né? Então eu vim pra igreja há 8 anos atrás, mas eu já tenho 40, né? Então eu passei a maior parte da minha vida, né, fora da igreja, no mundo. E já o Aleph veio de berço cristão. Então ele já veio da... São 2 extremos, na verdade. Né? Só que ele vinha de uma outra denominação, que era um formato diferente. Aí, há alguns anos, ele veio pro Bola, e ele também passou por esse processo, vamos dizer assim, de readequação, de quebrar esses dogmas, esses estigmas, e se libertar de tudo isso. Então, é muito bacana a experiência que ele traz para essa galera, porque ele viveu esse processo, né? E ele viveu esse processo logo depois da adolescência, né? E além do processo de estar ali de uma denominação para outra ali, que tinha uma diferença absurda, porque eu vim de uma denominação extremamente tradicional para uma denominação que já não era tanto assim, teve o processo ainda de eu estar na igreja e de eu ser cristão, porque até os meus 18 anos eu só estava na igreja. Então, igual um pastor, o líder do jovem da Coronel falou assim, eu era um saco de osso dentro da igreja, só vinha e ficava. Depois dos 18 que eu comecei a me envolver realmente com as coisas da igreja. Eu comecei realmente a buscar. E começar a buscar com mais intensidade foi a partir dos 21. Agora eu estou com 25. Vou fazer 25. Então, isso também conta para eles. Assim, cara, só estar dentro da igreja não leva a intimidade com Deus. Mas você querer e você buscar. Isso também conta muito. E na verdade, sim, vocês também tem galera de tudo quanto é jeito ali, né? Tipo, da mesma forma como vocês têm o Andrigo, que é também, antes veio do mundo e tudo mais, mas vocês têm o Gui, que sabe tudo, que é estudioso, né? Então, disso aí ele dá uma pegadinha, né? A gente tem perfis bem diferentes de
pessoas e perfis bem diferentes de cristãos, vamos Sim, dizer assim, né? claro. É como você falou, a gente tem uma galera que começou na igreja há pouco tempo, Aham, embora já sejam mais maduros e tal, mas começaram na igreja há pouco tempo, né? aham. Conheceram Jesus e vieram realmente para Jesus há pouco tempo. E a gente tem uma galerinha que já anda nessa pegada há muitos anos. Sim, E que passou por toda a transformação do Bola, inclusive, sim. né? Porque eu comecei a congregar no Bola em 2015. Então, desde que eu comecei até hoje, eu já vi o Bola mudar muito, Sim, sim. né? Claro. Porque a gente foi caminhando e se desenvolvendo junto com o tempo, Sim. né? E passamos aí processo de pandemia, de troca de supervisão, de troca do nosso pastor, né, geral do estado. E isso tudo influencia no modelo de gestão, né, da igreja. E como o Bola é uma igreja muito organizada, a gente tem uma gestão muito robusta em todos os setores da igreja, muito organizada. Então a gente tem uma hierarquia, todo um processo para desenvolver as coisas, embora a galera ache, né, que é uma igreja super moderna, super jovem, descolada. Liberal. A gente é muito organizado, né? E aí, cada vez que altera, né, as pessoas que estão lá em cima no processo de gestão, isso altera como a gente se comporta aqui embaixo também. Né? Então, a gente vê toda essa transformação, cada vez mais pessoas se envolvendo, né? Aquilo que o Aleph falou. Ele estava na igreja, mas só a partir de uma determinada virada de chave ali na vida dele, ele começou a realmente se envolver. Eu também, eu fiquei praticamente 5 anos ali, meio que só existindo na igreja, né? Fazia alguma coisa ou outra, ajudava na zeladoria e tal, mas não participava ativamente de todas, né? E aí o pós-pandemia trouxe muitas pessoas para cá, que vieram para ser cuidadas, né? Para ser acolhidas, que vieram com muitas feridas, vamos dizer assim, Claro. mas trouxe também muitas pessoas dispostas a trabalhar, a fazer as coisas, a se envolver, né? Isso está sendo muito legal. Você vê se desabrochar das pessoas mesmo, né? De querer ter mais intimidade com Deus, querer servir, querer fazer as coisas, e a gente está vendo isso na galera mais jovem. Sim. Porque, na verdade, assim, isso é uma parada que tem que ser colocado, mudar a cultura de dentro da igreja, que a igreja ela não acontece só no domingo e na quinta-feira, na verdade, né? E a gente vê também hoje a célula funcionando legal, as 2 células funcionando bem legal. A gente vai expandir aí e tal. E a gente tendo outras situações que acontecem, seja curso, seja agora que vai acontecer o final de semana aí com o seminário, o pessoal vai participar, né? Vai participando, vai querendo estar mais, né? Tipo, eu não vejo a hora. Quanto eu incomodei ano passado o pastor para que o global, para fazer o global, eu não vejo a hora de começar, né? E assim, essa ideia que ele teve de ter aqui, eu acho que para os jovens do Flame e também do Teens, para alguns dos Teens ali, da galera já ali com uns 15 para cima, seja interessante fazer, para moldar também o caráter, né? Para a galera começar a entender que aquilo que você... Porque eu falo para eles assim, tipo, o que vocês estão vendo no celular, no TikTok aí? Porque hoje você é metralhado assim com soft porn, que a galera vem te mandando no teu celular o tempo todo. Quando você vê, você não... na verdade, o diabo ele é muito astuto, né? Ele não pega uma pessoa que é totalmente limpa para transformar ela em uma viciada em pornografia. É aos pouquinhos. É um negócio no TikTok, aquele grupo que você participa, que você recebe um monte de porcaria. E aí, de repente, você fala, cara, vou pra mais, né? E de repente você já acessa site, já. E às vezes é uma coisinha que você tá ali no TikTok, uma coisa que apareça que faz você ir pro site já, e você já começa a transformar aquele negócio em algo que acontece toda semana, e de repente todo dia, e de repente toda hora. E eu falo pra eles, eu falei agora sábado pra eles, eu falei, gente, não caiam nessa. Isso vai estragar o casamento de vocês. Quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão ver coisas onde vocês vão achar que é normal, não é normal. E isso vai acabar com o casamento de vocês.
e vocês vão ter que passar por um processo de... Pois é, cara, é uma coisa que a gente estava conversando na célula tempo atrás, que fala em 1 Timóteo, né? Manter a fé e a boa consciência. Às vezes esses pequenos ataques vêm, cara, a consciência dela já começa a acusar, e ela não tem, às vezes, a maturidade, e vai permitindo, cara. E é o que o diabo quer que você vá permitindo essas pequenas coisinhas, cara. E daí quando veio o cara já caiu. Já caiu, já foi, né? E aquele negócio, depois que você caiu, você começa a receber muita flechada de acusação, né? E aí você, às vezes, tem gente que tá no ministério e já não quer mais participar do ministério, tá super engajado, tá vindo quinta e domingo, já não vem mais na quinta, de repente não vem mais no domingo, de repente tá fora da igreja. Começa a pensar assim, não posso ir lá porque eu peguei, já não posso entrar dentro da igreja, cara, sendo que não é assim. Geralmente quando você peca, daí que você tem que vir com força, pra você não cair de volta. Exatamente. Já fala assim, já que você pecou, agora vai com tudo, né? Porque a gente acaba se enganando, né? Quando a gente tá já numa boa caminhada, você olha e fala assim, nossa, agora eu não posso mais fazer esse tipo de coisa. Realmente, tem esse tipo de pensamento, não queira cair. Só que quando cair, você tem que lembrar que você é um pecador. E você vai voltar, você vai se ajoelhar, você vai pedir perdão e você vai começar a limpar de novo, né? Porque é um processo também. Tudo é um processo para tudo que você vai fazer. Queria que Satanás aí te falasse, não é mais digno, viu? Ó, você tá fazendo coisa errada, você foi contra a palavra, você não é mais digno. Ele começa a te acusar de uma forma, chega uma hora que a pessoa para, é verdade, né? Eu vou lá, vou estar sendo hipócrita. E não é hipocrisia, gente. Eu caí, eu admiti, eu assumi meu erro, eu pedi perdão, me arrependi de todo o meu coração e vou buscar novamente. E vou seguir em frente e fazer cada vez melhor. Então é mais ou menos nessa pegada, assim, mostrar para as pessoas que, cara, não era para ter acontecido, não era, mas aconteceu, vamos seguir? Vamos fortalecer? Vamos intensificar mais a oração? Vamos intensificar mais a tua intimidade com Deus? Porque aí vai ser mais difícil você cair de novo e a pessoa vai retrocedendo, né, em vez de avançar. Em vez de avançar, né? E cuidado aí de novo pra não cair de novo na mesma coisa, né? Tipo assim, não adianta falar, não, caí aqui, vou só passar um plano aqui, mas dá uma atenção maior nessa parte ali, que geralmente é alguma falha, já que a pessoa já tem uma predisposição para aquilo lá. Sim. É igual a gente fala assim, caiu com drogas. Ok, tá liberto tudo, mas daí vai e passa na frente da boca. Também não força, né? Cara? Você fica dando brecha, Fica dando brecha. Davi, né? Davi caiu, né? E ele teve 3 oportunidades para sair da guerra de novo e ficar em casa. As 3 oportunidades que ele teve depois que ele caiu, ele não quis ficar ali onde ele estava. Ele quis fugir daquele ambiente ali dele. Quando ele tinha caído, né? Ele quis correr para longe daquele, para longe do pecado, porque ele conhecia a natureza dele. Sim. Apesar de ele ter feito uma oração de arrependimento, ele falou, não vou dar brecha, cara, não vou dar espaço para isso tentar. E todas essas só coisas... Dar uma seguradinha porque chegou... Eu pedi. E tudo isso que a gente falou, né, traz consequências. E a gente vê muito isso na vida dos jovens do Flame. Acaba atrasando os processos, os planos de Deus na vida das pessoas, né? Eu sou prova viva disso. Como eu teimei durante muitos anos com Deus, eu desperdicei muitas coisas na minha vida, né? E eu falo muito pro pessoal do Flame. Se eu posso passar algum exemplo de vocês, é do que não fazer, né? É de vocês trilharem o caminho do Senhor, não se desviarem e aceitarem as bênçãos que Ele tem. Porque não adianta só orar pedindo para Ele me abençoar, e aí chegou na hora com a bênção, eu vou lá e bato na bandeja e não quero agora. E uma das coisas que a gente vê é justamente essa demora do pessoal em casar, em constituir família, em estabelecer uma carreira, em começar a viver uma vida realmente organizada, vamos dizer assim, né? A gente vê a galerinha aí de 30, 35 anos ainda vivendo como se fosse adolescente. É atrasar a responsabilidade, parece, muitas vezes, Isso né? mesmo. A gente vê uma imaturidade, muitas vezes, né? Por conta disso. Eu não quero abrir mão, eu não quero deixar os meus vícios, os meus pecadinhos, para viver verdadeiramente o que Deus tem para mim. Sim. Então, eu quero as bênçãos, mas eu não quero o meu comprometimento para poder viver essas bênçãos.
Tem uma coisa que a gente tava conversando ontem, né? A gente tava falando, Deus primeiro ele vai vir e vai trazer responsabilidade pra gente. Primeiro ele vai colocar alguma coisa pra gente cuidar, pra depois ele vir e trazer a unção, ele começar a trazer aquilo que ele quer. Mas primeiro ele quer ver se a gente vai ser fiel em honrar aquilo que ele tá entregando. Sim. E isso é ser responsável. Claro. Né? Tipo, eu quero a unção do meu pastor, né? Porque meu pastor tem muita unção. Mas você vai ter, mas você vai ter que ser tão responsável quanto ele foi pra você receber toda essa unção. É que é bem como vocês falaram, a gente acaba pensando muitas vezes naquilo que você quer, ou você quer ser, ou que você quer ter, mas você nunca pensa no que você vai ter que fazer. Né? Porque, cara, eu vejo hoje, assim, o quanto que a responsabilidade de ser líder, né? Porque, assim, você acaba tendo que cancelar a tua mordomia. Você cancela a tua mordomia. Eu vejo agora, sábado, que a gente faz o Teams, e a gente também estava fazendo o vôlei. E ali começou a ter problema entre eu fazer o Teams e jogar vôlei. Que é uma coisa que eu gosto de fazer, a gente se junta lá, é muito, muito legal e tal. Até o dia que eu cheguei aqui no segundo Teams. Aí quando terminou, daí foi uma loucura pra ir no vôlei e tal. À noite eu sentei com a minha mãe, sentei com a Fer, eu olhei pra ela e falei assim, a gente não vai mais priorizar o vôlei. A gente tem que priorizar o Teams. Se não der pra ir no vôlei, azar. E ali você começa a ver que é muito bom você estar envolvido. Mas você vai ter que dar algo. Você vai ter que entender. É uma coisa que eu falei até há uns podcasts atrás. Quando você começa a ser cristão e tal, você acha que muita coisa vai melhorar na minha vida e tudo mais, vai ficar mais fácil, ou qualquer coisa assim nesse sentido, né? E aí você começa a entender que, na verdade, a única coisa que Jesus te prometeu foi a cruz. Então você vai ter que pegar e carregar ela, dar um jeito, sabe? E pelo menos, eu digo, eu tenho aprendido tanto nesse tempo aí, com pessoas, com a molecadinha aí e tal, que eu falo, cara, é o meu tempo, nem o meu tempo é mais meu tempo. A gente tá num processo onde a gente começou a fazer jejum, alguns dias atrás, daí fechou 10 dias com eles e tal, e agora a gente tá 31 dias respondendo, eles têm que ler Provérbios, eu mando pra eles lá, e responder a pergunta de acordo com o que eles leram. A gente tá aí fazem 21 dias, se eu não me engano. A gente tá quase fechando, faltam 10 dias para fechar. Mas qual que é a ideia? É realmente começar a querer colocar na cabeça deles a importância de você jejuar, orar e meditar na palavra. Coisa que eu também tô aprendendo a fazer, porque eu entrei na igreja faz 1 ano e meio, quase 2 anos só. Então, é tudo em conjunto. Vocês vão preparar a palavra. A primeira pessoa que que é tocada, que é bagunçada por dentro, tipo, eu fiz para final de semana, foi sobre, eu tô fazendo uma série lá sobre batalha na mente. E ali, de repente, eu tava, o Espírito Santo me levou para a 8ª série, onde eu tava, onde eu sofria bullying, onde cuspiam nas minhas costas, onde me chamavam de um monte de coisa, tratavam eu como um lixo, assim, sabe? E eu não conseguia contar para meus pais porque eu tinha medo de apanhar. Aí ali, de repente, eu comecei a ler aquilo e eu estava sendo tratado naquele momento sobre aquele negócio que aconteceu na minha vida lá atrás. Né? E aí eu pude sentar e conversar, coisa que muitos jovens hoje podem estar passando, né? Isso mesmo. Então a trajetória ela é muito massa, assim, né? E aí você vê pessoas cheias de dores, de feridas, e elas não sabem te explicar nem de onde vieram essas dores, essas feridas. Elas não conseguem nem dar conta de explicar o porquê disso está acontecendo, o porquê desses traumas, o porquê desses bloqueios. Elas não conseguem identificar onde isso aconteceu, né?
E o que é a nossa ideia? Realmente preparar uma nova geração Sim. melhor do que as nossas. Sim. E que tenham essa capacidade de conseguir pelo menos identificar o que estava errado e permitir que Deus trate tudo isso, né? Porque parte do processo é a gente abrir a nossa boca e explicar para Deus. Ele vai fazer, mas eu tenho que, no mínimo, saber dizer para ele o que eu quero, o que eu preciso ser curada, o que eu preciso ser tratada, para ele fazer. Porque ele quer que a gente tenha consciência daquilo. Ele quer que a gente seja específico com ele, né? E, infelizmente, a gente não teve isso. A gente não teve esse preparo, né? Como você falou, imagina, isso que os teus pais, né, são uma bênção, são pessoas maravilhosas, e você ficou com medo de apanhar deles por contar que você estava sendo agredido de alguma forma na escola. Sim. Né? O tamanho do absurdo. Tipo, eu estou sofrendo e eu ainda acho que os meus pais vão me penalizar por conta disso. Né? Olha a mentalidade que a gente tinha. Né? Então, e a gente precisa muito trazer isso para essa galerinha mais nova, de eles não terem esse medo, né? De compartilhar. Isso, mas de trazer isso para uma discussão e não de eles fazerem justiça com a própria mão, querer enfrentar isso sozinhos, né? Sim. Mas lidar isso da melhor maneira possível e para mostrar para esse colega, para essa pessoa que o que ele está fazendo é errado, que isso vai ter consequências na vida dele também, porque você não faz nada para ninguém sem sair impune, né? Isso também vai ter consequências. O que eu tirei daquele dia pensando sobre isso, que eu sempre pensava assim, nossa, eu podia ter acontecido tanta coisa por causa daquele momento na minha vida, que eu poderia ter, sei lá, trilhado um outro tipo de caminho, né? E aí, pensando sobre isso, aquele dia pensando sobre isso, eu fui entender, eu sempre tive ali começou uma coisa, uma situação onde eu não me fechei. Eu realmente me abri para as pessoas serem minhas amigas. Só que ali eu comecei a querer a aprovação das pessoas sempre. E aí, foi aí que foi mexido na minha vida. Onde, uma coisa até que eu comentei com eles, quando eu cheguei, antes de entrar na igreja, eu estava numa posição onde muitos jovens e muita galera que está entrando na faculdade hoje gostariam de estar no meu lugar. Porque eu era, tipo, amigo de todo mundo, era aquele cara popular, sabe? Aonde ia um monte de gente atrás, conversava com todo mundo, era muito fácil viver a minha vida naquela época, assim. Só que eles não eram meus amigos por causa do meu caráter. Hoje eu tenho amigos por causa do caráter. Mas eles não eram meus amigos por causa do meu caráter. Eles eram meus amigos pelo que eu podia proporcionar num final de semana legal, numa bebedeira legal, numa qualquer coisa nesse sentido. E tanto que hoje, agora que eu parei de beber, parei de fumar, parei de aprontar e tal, o que eu vejo? Que eu não tinha amigos. Porque meus amigos daquela época, de verdade, são uns 4, 5, no máximo 5. Que ainda me mandam mensagem, que a gente ainda combina de fazer churrasco, que eu vou lá, que eu falo assim, não bebo mais, não tem problema você não beber, Matheus, sabe? Só que essa é a galera que ficou. 5 pessoas. O restante nem lembra mais que eu existo. E aí você começa a ver qual que é a importância. Então, tipo, uma coisa também que eu deixo pra galera mais nova, principalmente, entender que no mundo você pode até querer ser alguma coisa, mas você nunca vai ser nada, né? Exatamente. É igual você falou ali, você tinha muitos amigos ali e fazia tudo ali, se abria pra eles. E às vezes se abrir pra galera que ainda é do mundo, cara, eles não vão ter o apoio que a gente precisa. E a importância do grupo dos teens na igreja, do Flame, é que geralmente quando chega ali, você pode se explanar para eles, pode falar com eles, algum ou outro vai se levantar e vai querer te ajudar da maneira correta. Sim. É igual chega lá um teens ali e tá passando por um problema no colégio. Às vezes não consegue contar pai para mãe ali por alguma coisa ou outra ali,
mas chega ali para um amiguinho do grupo ali que conhece, sabe como é que é a vida dele em casa, sabe como é que ele é na igreja, e consegue se abrir para uma faixa etária. Ele vem e fala com você, e você toma a providência, chama os pais, conversa, senta, e isso daí é tratado. Sim. E às vezes comum, você chega lá, fala assim, tá acontecendo isso comigo. O cara vai olhar pra você e vai falar, não me interessa, não. Tipo assim, você é meu amigo, mas só na hora da boa. Agora que você precisa, se vira, guerreiro. E a galera da igreja, geralmente, não é isso que acontece, cara. Quando você abre e fala assim, não, tô com um problema aqui, os caras colam junto e tentam ajudar da melhor maneira possível. Eu lembro disso quando aconteceu que eu bati o carro, cara. Mandei uma mensagem pro pessoal da igreja e os caras fizeram tudo pra me ajudar. Conseguiram me ajudar, cara. Sim. Colaram junto, mesmo na hora ruim, não é só na hora boa que eles estão aqui junto. Na hora que dá um BO, na hora que a gente precisa de verdade, os caras não abandonam. Sim. É a diferença que a gente enxerga, né? E assim, também essa importância de a gente conseguir desenvolver a liderança ao ponto deles confiarem que eles podem realmente contar com a gente. Contar problemas, contar as coisas boas, mas que a gente tá ali para escutar e para ajudar, né? Não sei se vocês têm esse problema também, mas eu e a Fer, a gente ainda enfrenta esse tipo de problema, sabe? Eles conseguirem nos olhar como líderes. Mas assim, não adianta querer impor nada. Isso é processo, isso é com a caminhada, daqui a um tempo isso muda e tal. E não pirar com isso, mas vocês têm algo nesse sentido também? Isso não? vai de vivência, né? Isso vai de experiência que eles vão ter, né? E às vezes ali, precisar ali, daí que eles vão começar a ver a liderança, que eles vão começar a confiar, ver que podem contar, mesmo que acontecer alguma coisa ruim ali, você vai dar um tempo, você vai ajudar eles ali, isso vai com o tempo, né? Uhum. Eu falo que eu sou muito abençoada com essa galerinha do Flame aqui, né? Como eu já estou um pouco mais de tempo na igreja, então alguns eu já conheço há mais tempo, né? Já tinha um pouco mais de contato. Não sou uma pessoa que tem muita dificuldade para me enturmar, para me comunicar, né? Então isso também facilita um pouco. Então quando a gente assumiu a liderança, eu não senti tanta dificuldade nesse sentido. Então a gente tem um pessoal mais consciente, né? Dessa questão da hierarquia, da liderança dentro da igreja, da necessidade de ter essa organização, né? Então, eles respeitaram isso. Não vou dizer que foi 100%, a gente sabe que tem pessoas que demoram mais para aceitar, para concordar, né? Porque um dia você está ali andando lado a lado da pessoa, no outro dia você virou líder dela. Então, a gente sabe que tem pessoas que têm mais dificuldade para lidar com isso. Mas eu achei que a gente teve uma aceitação muito bacana, assim, e acabou melhorando o nosso relacionamento com eles. Então, hoje... Há quanto tempo vocês estão líderes? Mais ou menos isso. Um pouquinho menos de um ano. E, então, se eles estão passando por alguma dificuldade, estão em dúvida com alguma coisa, eles mandam mensagem. A gente vai tomar um café? Né? E a minha casa é meio que ponto de encontro da galera, né? As células do Flame são feitas na minha casa e tal. Por ser uma casa grande, tem espaço. Quando tem eventos, o pessoal fica hospedado lá e tal. Então, é meio que ponto de encontro da galera. E como eu trabalho em casa, né? Por conta do salão, então vira e mexe, mandam mensagem. Tá por aí? Tá atendendo? Dá pra tomar um café? Aí eles mandam pro Aleph. Tá de boa? Vamos descer lá na cá? Vamos tomar um café? Então, vira e mexe, vem e tal, e eles vêm, conversam. E não só para as coisas ruins, né? Mas quando tem as conquistas também. Então, já teve caso, cara, quero passar aí para tomar um café para te contar uma novidade. Sim. Tipo, consegui um trabalho novo, passei no vestibular e tal. Então, tem tudo isso, né? Então, é muito legal isso, você sentir, né? Esse aumento da confiança deles, eles se sentirem mais à vontade, eles conseguirem ver que eles têm uma base de apoio na gente, né? Que eles podem contar, independente da situação. Então, isso vem crescendo muito, assim. E como o Aleph falou no início, a gente vê isso também crescendo entre eles. Eles conseguindo interagir mais uns com os outros, se abrir nos encontros que a gente tem, se expor um pouquinho mais ali, para ver que, de repente, a minha realidade também é do meu irmão aqui do lado. Que ele também já teve uma experiência parecida, que ele vai poder me ajudar, me orientar nesse sentido, né? Que eu não tô sozinho naquela situação. Principalmente essa galerinha ali entra ali nos 12 até uns 17, um pouco mais disso. Eles se sentem um extraterrestre, né?
Eles se sentem que, tipo assim, meu, isso tudo aqui só acontece comigo e com mais ninguém aconteceu. E às vezes se abre aquela situação, no geral, às vezes todo mundo passou pela mesma coisa de alguma forma, né? Isso. Então é bem isso, você ter... É assim, eu acredito que a liberdade de você falar, ela vem com o tempo. Então, claro, tem aqueles que são mais desenvoltos, tem aqueles que são mais retraídos e tal, e tudo isso a gente vai entendendo, né? Mas a hora que eles entenderem que é uma família, que a galera tá ali pra zoar, mas também pra ajudar, eu acho que tudo... E outra coisa sensacional que tem acontecido, que eu brinco, né, que eu e o Aleph, a gente conversa a semana inteira, né? Passa lá, é mensagem e tal, e a gente tá sempre orando, e a gente tem um alinhamento do Flame do Estado também, a gente tem reuniões mensais com o Flame do Paraná todo, com todas as lideranças e tal, e aí às vezes a gente tá lá e começa a expor para eles, a gente tava orando isso, aí Deus falou tal coisa, aí aconteceu tal coisa, aí eu falei isso, a Cá já falou aquilo, a pastora falou aquilo lá e tudo fechou. Aí de repente você vê assim, alguém do Flame levanta, gente, eu também estava orando sobre isso, eu também recebi uma palavra assim, 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 eu fui fazer meu devocional e acabou caindo bem esse versículo que você está trazendo hoje. Então você vê que Deus está testificando tudo aquilo, né? Você vê que realmente está havendo essa unidade quando você vê que Deus está falando a mesma coisa com todo mundo. Era uma coisa bem engraçada no começo, né? Eu chegava assim, então, cara, tô com um plano de fazer tal coisa. Ela falava, a mesma coisa eu tava pensando. E nós ia conversar com a pastora na mesa, e a gente tava falando um negócio, ela falava uma coisa que testificava e afirmava que era aquilo lá. Daí até esse negócio de que a gente tava... Eu conversei com você, acho que foi domingo, a gente saiu lá do monte, eu falei com você. Sim. E domingo conversei de novo. E daí, chegando fui segunda na casa da Cá conversar com ela um negócio de noite. Ela falou, o Matheus tinha comentado comigo semana passada. Eu falei, então tá certo o negócio, tá? É Deus mesmo. A gente tem que ter essas ideias de estar juntando essa galera. Agora faz alguns meses também, não sei quando que foi exatamente, mas eu falei, vamos juntar essa galera e fazer uma gincana gigante. Que era exatamente o mesmo plano que a gente tava tendo. Tipo assim, só que tipo, você tava tendo plano lá, a gente tava tendo plano aqui. E tipo assim, a hora que a gente se juntou, então é isso aí, é Deus falando. A gente pode fazer, assim, ir lá na praça também, como aconteceu. Tanto que, assim, uma coisa que foi legal, a gente tava lá, a hora que eu comecei a dar a palavra, o Mateuzinho continuou tocando o violão ali. Aí chegou um mano de skate, assim, chegou ali atrás e tal. Aí eu falei, vem, mano, tudo certo? Aí ele falou, eu só queria dizer um negócio. Cara, é muito legal vocês estarem fazendo isso aqui na praça, muda totalmente a energia, não sei o que. Cara, que bom e tal. Vamos pra igreja também, porque às vezes é isso que também tá faltando. A gente tá lá em contato com a comunidade, não só aqui dentro da igreja. E a gente vê muito essa carência das pessoas pela palavra, por pessoas que apoiem elas. Sim. A gente vê, porque como você falou, você mudou um pouquinho o teu perfil no mundo, já várias pessoas se afastam de você. Sim. Você mudou alguma coisa na tua vida ali, que já não vai de encontro com aquilo que as pessoas estão fazendo naquele momento, elas já te excluem. Elas te excluem sem remorso, sem problema nenhum. É como se você nunca tivesse existido. E aí as pessoas começam a sentir, não sou eu que tô errado. Porque todo mundo me excluiu. Então o errado realmente era eu. Sim. Né? E aí o que eu vejo a gente como igreja, né? A gente mostra para essas pessoas que ela não tá errada. Ela só tá na geografia errada. Você só estava no lugar errado, meu querido. Vem pra cá, no meio dessa galera, que você vai ver que você tá certo. Que o teu lugar não era ali realmente. E essas pessoas que talvez hoje te deram as costas, não vão fazer falta no teu propósito, naquilo que Deus tem pra tua vida. E essa é a maior dificuldade no começo pros jovens. Abrir mão das coisas. Que eles acham que eles estão perdendo algo. Estou perdendo os meus amigos. Estou perdendo os lugares que eu ia. Estou perdendo as festas. E aí, quando você conhece realmente quem é Jesus e o que ele faz na tua vida, você fala, nossa, quanto tempo eu perdi lá fora, né? Lá eu estava perdendo, né? E isso é muito bacana. E eu acho que falta mesmo a gente mostrar isso para mais jovens, a gente trazer essa galera aí desde cedo para fazer isso, né? Sim. Crianças, principalmente, ali da idade que vocês começam nos teens,
eles são muito persuasivos. Então, uma criança, ela escuta um negócio na escola, ela toma aquilo como verdade, porque uma autoridade dentro da escola falou aquilo. Ela vai chegar em casa, ela vai azucrinar os pais até convencer os pais daquilo. Então, é sensacional. Se convencer uma criança que Deus é bom, é maravilhoso, que ela tem que estar na igreja, se prepara que ela vai arrastar a família. Ela vai arrastar a família, gente. Porque eles convencem. Não, mãe, mas eu ouvi. Fulano falou, é isso aqui. E o mais legal é que, aí depois de um certo ponto, eles querem tirar a prova real, né? Ó, o cara falou que isso aqui tá na Bíblia, eu vou lá na Bíblia olhar se tá aqui. Aí ele vem com a Bíblia na cara do pai e da mãe, ó, tá aqui, viu? Ele tava falando a verdade. Tá aqui, ó, agora você vai ter que fazer. Eu já vi crianças confrontarem os pais naquilo que os pais mesmo falaram. O pai falar, não pode mentir e tal, daqui a pouco liga aquela vizinha chata, fala que eu não tô. Mãe, mas você falou que não podia mentir. Fala com a vizinha ouvindo, né? Te entrega. A criança faz a gente passar essas vergonhas. Mas a gente pode usar isso pro lado bom também, né? Então, isso é muito interessante. E eu acho que essa junção do Flame e do Teens vai trazer exatamente isso. Essa parte gostosa das crianças, de que eles convencem, que quando é pra fazer, eles vão fazer mesmo. E tirar os nossos Flame, que são um pouquinho mais maduros, do comodismo, do lugar comum. Fazer eles perderem a vergonha. Olharem assim, pô, casinha de 12 anos tá me dando um baile aqui. Tá fazendo coisas que eu não tenho coragem de fazer. Igual você falou do Mateuzinho, né, cara? O Mateuzinho, pra mim, na comunicação, é o pau pra toda obra, cara. Sim. O que eu pedi pro cara, ele se vira e faz, cara. Que nem eu conversei com ele com o Caetano. Eu falei, ó, esse mês aí, cara, vocês vão ter que se virar aí, cara. Porque vocês dois vão ter que cumprir muitos caras. Os dois olharam pra mim. Brasil, pode colocar. Cara, você vai ver lá a escala, Matheus Caetano, Matheus Caetano, Matheus Caetano, Matheus Caetano. Falei, cara, eu fico olhando assim, mano, olha a disponibilidade desse cara, olha a vontade de fazer isso. Exato. Você coloca os bichinhos no fogo, eles não arregam. Não. E que nem eu tava conversando, segundo eu fui na casa de uma pessoa de uma outra igreja, eu tava conversando com eles e falei que quando foi pro Caetano e pagar, subir lá pra comunicação, eu orei. E Deus mostrou os dois tudo, né? E foi muito legal que eles abriram mão das férias, algum pedaço das férias, pra aprender. O Caetano, acho que atrasou uma semana ali da viagem dele e subiu lá em cima e falou, não, pelo menos 2 cultos eu quero pegar pra aprender a fazer isso. E a Gabi também, cara, falou, não, espera, eu vou daqui a pouco, mas eu quero tirar um culto pra mim. Porque olhando, cara, uma tem 12, o Caetano tá com 15. Não, o Kaká tá com 14. 14, cara. Olha o comprometimento desses caras, cara. São crianças ainda, cara, mas estão com um comprometimento enorme, cara. Aquilo que ele tá entregando pra eles. Mas é aquele negócio que, esses tempos atrás, conversando com o pastor, quando você tá sentado na cadeira, você tá olhando o outro ver, beleza, você tá recebendo aquilo. Mas a partir do momento que você levanta pra ir fazer alguma função aqui dentro da igreja, você tá liberando espaço na tua cadeira para que outra pessoa venha e sente e seja abençoado. E assim vai o fluxo, né? Se o pessoal quiser participar e não só receber, cara, esse é o corpo de Cristo. E é bem isso, você libera lugar para mais pessoas receberem, para mais pessoas serem abençoadas. Exatamente. Né? E outra, você começa a ver as coisas sobre outra dinâmica, outro aspecto, né? Porque eu, como espectador, é uma coisa. Agora, eu, como agente do negócio, opa, peraí. Eu tava ali olhando com um olhar crítico pro cara, julgando, mas olha o que ele passa pra fazer isso aqui. Então, você começa a se colocar no lugar do outro também. Isso é muito bacana quando você está servindo, né? Porque é bem isso, você está ali para servir. E a gente tem um preconceito com essa palavra muitas vezes, né? Então, cara, você tá aqui para me servir. A pessoa já te olha assim, tipo, só tem empregado? Né? E aí você vai lá pro evangelho, né? E aí você vê em zilhares de situações Jesus fazendo o quê? Servindo, cara. Ele era o maior de todos. Ele é o maior de todos. E ele simplesmente se colocava como menor e servia. Você vê lá no começo da aliança de Deus com o povo de Israel, na hora de cumprir dos ritos lá da aliança e tal, que era passar no meio do sacrifício, ele se fez menor, porque lá na antiguidade, no projeto original, era o menor da aliança que tinha que se sacrificar e passar.
ele se fez menor e ele passou. Sim. O próprio Deus se fez menor do que o homem para selar a aliança dele com a gente. E aí eu fico lá, eu não sou teu empregado. Peraí. Não consegue passar uma vassoura no chão da igreja. Entendeu? Não consegue ir lá levantar e alcançar uma água por mão, ceder o lugar na cadeira. Chegar sabe? uns minutinhos antes pra organizar as cadeiras, deixar bonitinho pra quando o pessoal chegar, tá tudo organizadinho. Então você vê assim, claro, aqui a gente tem um privilégio, que a gente tem uma galera incrível, né? Sim. Mas eu já cheguei em lugares da pessoa, você sentar num determinado lugar e a pessoa ter lá de cara feia, tipo, esse é o meu lugar, eu sempre sento aí. Cara, não tinha nome, mas amém, né? Então, pequenas coisas, assim. E a gente já foi assim no mundo, né? Porque no mundo vale, é aquela história, né? Quem pode mais chora menos. E aí, quando você vem para esse ambiente da igreja, quando você tá no meio de cristãos, às vezes rola até uma disputa de quem vai servir primeiro. Né, galera, não, deixa que eu faço, irmão. Fica aí de boa que eu faço. Não, pode deixar que eu vou lá e faço. Fica aquela... na tua vida, não vou ofertar na tua. Já aconteceu isso. Não, sabe, é uma coisa doida, vai assim. reter minha bênção? Não, você que vai reter a minha. Rola uma disputa de quem vai fazer pelo outro, né? Sim. Porque o exemplo de Jesus é tão forte, é tão maravilhoso, que quando você realmente toma conhecimento disso, isso não tem como não transformar a tua vida, teu comportamento, né? Sim. E aí você vê nos jovens, desde pequenininhos ali, né, dos pré-adolescentes, trazendo isso para a vida deles, para a vida da família, né? O impacto que isso causa na sociedade é incrível, né? Sim. Então a gente fala, eu hoje me arrependo de não ter virado crente antes, não ter começado mais cedo, né? Sim. Mas é claro, era um outro contexto, né? E é tudo no tempo que tem que acontecer também. Isso mesmo. Claro né? que a gente pensa porque a gente vê o quão maravilhoso hoje é participar daqui, ter Deus mesmo. de verdade. Eu falo, antes pensava assim, Deus lá longe, né? E hoje é tão fácil estar ali em contato, conversando e tal. Desde a manhã até a noite você orando, de repente você está lá tomando banho, você está conversando. Você está lá cozinhando, conversando. Cara, passa o dia inteiro conversando, né? Mas tudo tem o seu tempo, né? A gente descansa nisso, então é isso, galerinha. Fechamos mais um podcast hoje com a presença dessa galera fera aí do Flame. Então, galera do Flame, galera do Teams, esperem que vão ter novidades aí pra frente. A gente quer estar esse vai ser um primeiro movimento, a gente quer estar fazendo culto junto, a gente vai querer estar, vamos pensar nessa gincana, ir pra praça, vamos pensar em fazer muita coisa junto aí, né? Vamos fazer um acampamento geral, uma galera. De galera, pegar aqui e fazer já uma regional. Glória a Deus. É isso aí, galera. E pedir para que o povo se envolva mesmo, que a juventude se manifeste, se levante, faça parte, né? Que pegue junto mesmo, que tragam mais jovens para conhecer Jesus, né? Sim. Que isso vire uma onda mesmo do bem, assim, que atinge outras pessoas. Porque a gente já tá quase passando bastão, né, gente? E assim, vocês gostam de compartilhar um monte de coisa ruim, muitas vezes? Compartilhe o podcast, que é coisa boa. Vai edificar a vida dos outros. Então, comenta, compartilha, curte, segue a gente, assina o sininho, faz tudo aquele negócio que precisa fazer, beleza? Alif, palavras finais. Obrigado por ter vindo. Não, só agradecer pelo convite aí. Tem meu conversa. Vai, se esquece as câmeras e tal, todo mundo fica com medo, mas depois fica pra cá, nem olha pra lá, dá tudo certo. Cara, obrigado. Vai estar me ajudando aí também no próximo podcast aí. E valeu. Tamo junto.